Olá, boa noite, pessoal. Vamos à correção da primeira atividade do quarto bimestre. A primeira questão diz o seguinte: na figura abaixo, representa um avião que decolou sob um ângulo constante de 40 graus e ele percorreu em linha reta 1000 metros. Nessa situação, qual foi a altura? Ou seja, que essa altura, a altura sempre vai ser uma linha reta com o chão, que forma 90 graus. Qual a altura em que se encontrava o avião ao percorrer essa distância? Ou seja, quando ele chegou a 1000 metros, aqui nessa linha reta, ele estava em qual altura? Essa é a pergunta, sendo que o ângulo que ele formou aqui nessa decolagem foi de 40 graus. Então, pessoal, o assunto que nós estamos estudando é trigonometria no triângulo retângulo. Só é possível se o triângulo tiver esse lado reto. Então, nós temos o seguinte: sempre o lado que fica oposto ao ângulozinho de 90 graus e sempre é o maior lado é chamado de hipotenusa e a gente chama de H. O lado que fica oposto ao ângulo é chamado de cateto oposto e a gente chama de CO. E esse lado que fica coladinho aqui no ângulo é chamado de cateto adjacente e é CA, tá? Então, a gente observa na questão quais foram as duas fórmulas que apareceram, os dois lados, aliás. No caso aqui, eu tenho o preciso da altura, que eu vou chamar de X, e tenho, a questão me deu os 1000 metros, que é a hipotenusa. Desse lado aqui, que é o CA, não apareceu nada. Então, eu tenho três fórmulas. Eu tenho o seno, que a fórmula dele é cateto oposto sobre hipotenusa. Eu tenho o cosseno, que a fórmula dele é cateto adjacente sobre hipotenusa. E tenho a tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, eu observo nessa questão. Qual foi os dois lados que apareceram? Não foi o cateto oposto e a hipotenusa? Portanto, qual a fórmula que eu vou usar das três? Eu vou usar essa primeira, o seno, porque foram os dois lados que apareceram na questão. O lado que a questão me deu e o lado que ela está pedindo. Então, eu vou usar o seno. Eu vou pegar seno de 40 graus é igual e coloco a fórmula cateto oposto sobre hipotenusa. Agora vamos resolver. Quanto é o seno de 40 graus? A questão já lhe dá. Seno de 40 graus é 0,64. Então, vou substituir 0,64 igual. Quem é o cateto oposto? É o X. Sobre. Quem é a hipotenusa? 1000 metros. Você já montou a questão. Agora, pessoal, resolver. Fazendo aqui, bota um aqui embaixo e cruza. X vezes 1 é X igual 1000 vezes 0,64 vai ficar 640 metros. Portanto, essa foi a altura do avião nesse momento da decolagem. Vamos ver essa segunda questão. Para uma feira de ciências, um grupo de estudantes resolveu construir uma maquete de uma casa, conforme o esquema abaixo. O telhado será feito com a placa de isopor de 3 metros de comprimento, que será dividida ao meio para fazer duas partes do telhado. Sabendo que o telhado será feito segundo um ângulo de 55 graus, calcule a medida X da largura da casa. Então, pessoal, ele está dizendo que a placa do isopor de 3 metros de comprimento, ela será dividida ao meio para fazer as duas partes do telhado. Ou seja, essas duas partes aqui foi dividida ao meio. Não era 3, ficou 1,5 para cada lado. E o que ele nos deu mais? Ele será feito com um ângulo de 55 graus. Ele quer que calcule a medida X, essa medida aqui de baixo. O que a gente observa, gente? Que esse lado aqui, ele tem 90 graus. Então, para você calcular, eu sei que esse aqui é oposto ao ângulo, então ele é a hipotenusa. E esse aqui, ele está coladinho ao ângulo, então ele é o CA, que é o cateto adjacente.
Qual das três fórmulas usa? CA e H. Você vem aqui em cima. E tá aqui. CA e H é o cosseno. Então, você vai fazer cosseno de 55 graus vai ser igual a hipotenusa sobre o cateto adjacente sobre hipotenusa, que é a fórmula, tá? Então, quanto é o cosseno de 55? Ele é 0,57, tá aqui, ó, na própria questão. Cosseno de 55, 0,57. Quem é o CA? É 1,5. E a hipotenusa é x. Portanto, é só você cruzar. X vezes 0,57 vai ficar 0,57x. Igual que embaixo não tem nada, eu coloco 1. Uma vez 1,5 é o próprio 1,5. Então, x vai ser igual a 1,5 dividido por 0,57. Agora, basta fazer a divisão aqui. 1,5 dividido por 0,57. Vai ficar aproximadamente 2,63 metros. Se aqui não fosse um ângulo de 90, você poderia dividir aqui ao meio, que aí você teria certeza que ele era 90. Aí você teria só a metade do x. Então, quando você calculasse aqui, você teria que multiplicar por 2, que ficaria 5,26 metros, tá? Na terceira questão, diz o seguinte: um menino avista um ponto, o ponto mais alto de um morro, conforme a figura abaixo. Considerando que ele está a uma distância de 100 metros, tá aqui, da base do morro, calcule a altura H do morro. Então, a altura sempre vai ser uma linha reta, como eu já falei para vocês. Então, aqui é como se fosse a altura do morro. É uma linha reta. Dessa altura até o menino é 100 metros. Então, vamos pegar aqui esse triângulo. Daqui para cá é 100 metros. O ângulo é de 20 graus. Ele quer descobrir a altura. Então, eu sei a altura do menino, que é 1,30, mas falta descobrir esse pedacinho daqui para cima, que eu vou chamar ele de x, que é da altura do menino para cima. Então, vamos lá. Eu tenho, não está oposto ao ângulo, então esse aqui é o nosso cateto oposto. E esse ladinho aqui, será que é a hipotenusa ou o cateto adjacente? A hipotenusa sempre fica do lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, como o de 90 é aqui, que é o ângulo reto, essa é a hipotenusa e não tem nada nela. O que eu tenho está no cateto adjacente. Então, a fórmula que usa cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Tangente de 20 graus é igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Quanto é a tangente de 20? 0,36. Igual. Quanto é o cateto oposto? É o x. Quanto é o cateto adjacente? É 100. Então, põe um aqui embaixo e cruza. X vezes 1 é x. 100 vezes 36 vai dar 0,36 vai dar 36. Portanto, a altura do menino para cima é 36 metros. Mas eu quero a altura do morro todo. Então, eu vou pegar os 36 metros e vou multiplicar ou somar com 1,30, que é a altura do menino. Então, a altura do morro vai ser 36 mais 1,30 vai ficar 37 metros e 30. A quarta questão pede para você encontrar em cada caso o x, o y, o z e o w. É só você observar em cada questão qual é a fórmula que você vai precisar. No caso aqui da letra A, eu tenho... Primeiro você identifica a hipotenusa, é a primeira coisa. O maior lado. Se você não conseguir enxergar o maior lado, é o que fica oposto à caixinha de 90 graus. Então, essa é a hipotenusa. Esse não está colado ao ângulo, então ele é o CA.
Nessa questão eu vou usar CA sobre H, que é o cosseno. Então, na letra A, vou colocar aqui, letra A, vai ser cosseno de 30 graus igual CA sobre H. Quanto é o cosseno de 30? Não teve aqui na questão os dados, mas o cosseno de 30, ele é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 é 1,7 dividido por 2, 0,85, aproximadamente. O CA é 16 e o H é X. Aí é só você colocar o 1 e cruzar. 0,85 vezes X é 0,85X, 16 vezes 1 é 16. Então, X vai ser igual a 16 dividido por 0,85. 16 dividido por 0,85. Opa, 85. Igual 18,82 aproximadamente. Essa é a letra A. Na letra B, vamos identificar aqui os lados. Esse que está oposto à caixinha é a nossa hipotenusa. E eu tenho esse lado. E esse lado aqui é quanto? É o quem? Cateto oposto, que o ângulo está aqui, né? Cateto oposto. Então, a letra B, vocês observam que ele não quer o lado, ele quer o ângulo. Então, vamos lá. Na letra B, eu tenho cateto oposto e hipotenusa. Então, é o seno de Y igual cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de Y é igual. Opa. O cateto oposto é o 13. E a hipotenusa é o 26. Seno de Y é igual. 13 dividido por 26 vai dar 0,5 ou 1 sobre 2. 0,5, quando vocês têm a tabela no livro. Na tabela vocês vão procurar quem é o ângulo que dá 0,5 o seno dele. Na tabela vocês vão ver que o ângulo que dá 0,5 é o seno de 30 graus. Então, Y é igual a 30. Na letra C, vamos identificar os lados. Eu tenho o ângulo, eu quero descobrir esse lado. Ele não está oposto ao ângulo, então ele é o cateto oposto. Esse aqui é o maior de todos e está oposto à caixinha, então ele é a hipotenusa. Cateto oposto à hipotenusa é o seno. Então, vou pegar seno de 60 igual cateto oposto sobre hipotenusa. Quanto é o seno de 60? Vocês vão poder olhar na tabela, tá? Na tabela é raiz de 3 sobre 2, que dá aproximadamente 0,85. Então, cateto oposto é o W e o H é 18. Bota 1 aqui e cruza. W vezes 1 é W, 18 vezes 0,85. Que vai ser igual a 15,3. Esse é o W. Agora só falta o Z. Aqui vamos identificar os lados. Aqui eu tenho o maior lado, que é a hipotenusa. E esse tá ligado ao ângulo, que o ângulo tá aqui, ó, tá ligado. Não é oposto, ele tá ligado, então é o CA. Cateto adjacente hipotenusa vai ser o cosseno de 45 graus igual cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, que vai dar 0,7 aproximadamente. Cateto adjacente é 20 e a hipotenusa é o Z. Vamos colocar um aqui embaixo e cruzar. 20 vezes o Z vezes 0,7 vai dar 0,7Z.
1 vezes 20 é 20. Z vai ser igual a 20 dividido por 0,7. Então, 20 dividido por 0,7. Vai dar aproximadamente 28,5. Então, esse é o Z. Então, tá aí, pessoal. O X, 18,8. O Y, 30 graus. O Z, 28,5 e o W, 15,3.